Direito do Trabalho 2, FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, professor Juliano Fernandes Vargas, aluno Gustavo Rocha. Trago aqui hoje à baila uma jurisprudência na avaliação parcial do segundo semestre, uma jurisprudência que versa sobre o direito de greve. Ingressou com a ação em primeiro grau e depois buscou um recurso, um sindicato. Porém, como escolhi falar sobre o direito de greve, não entrarei na seara do direito de sindicato, da organização jurídica dos sindicatos, porque não é o assunto que escolhi tratar hoje. Muito embora possa vir a ser um tema que depois, caso seja do interesse, um tema também muito vasto e muito amplo para ser tratado também. Porém, decidi tratar hoje somente do direito de greve. Uma ação em que o reclamante, um sindicato, interpôs um recurso ordinário no Tribunal Superior do Trabalho da 4ª Região, decidiu o reclamante, não se conformando com a decisão que julgou improcedente, o seu pedido de devolução dos descontos procedidos no salário dos trabalhadores. Um sindicato, uma classe de trabalhadores que entrou na justiça pedindo a devolução dos descontos nos seus salários pelo período em que estiveram em greve. Decidiu em primeiro grau o julgador, o magistrado, que salvo acordo, destacou inicialmente que salvo acordo entre empregado e os trabalhadores, os dias de não trabalho em razão de greve não são abonados. A regra é em que tais períodos de não trabalho é lícito o desconto salarial respectivo, conforme traz uma interpretação do artigo 7º da Lei de Greve 7.783 de 1989, se não me engano. No caso presente, os autores não comprovaram que a ré tenha acordado que os dias de protesto não seriam descontados. O magistrado em primeiro grau faz até bastante ênfase nesse ponto, ele diz que sequer há alguma alegação nesse sentido. Também cita o magistrado que não há qualquer indicação de que tenha ocorrido a compensação do trabalho em outras ocasiões. Portanto, considerou lícito o desconto salarial efetuado pela ré, o magistrado em primeiro grau. Aí este sindicato que eu já citei, que não se conformou com a decisão que julgou improcedente, né, o pedido da devolução dos descontos pedidos no salário dos trabalhadores, eles requereram também as anotações das faltas fossem excluídas das fichas funcionais dos trabalhadores. Pediram que as anotações de faltas fossem excluídas dessas fichas funcionais para que não fosse prejudicado o pagamento do prêmio de assiduidade previsto numa norma interna da ré. Dessa forma foi julgado no segundo grau, que também trouxe uma análise jurisprudencial do TST, uma análise da Constituição Federal, também de outra jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STF, enfim. Trouxe uma atitude legítima, uma jurisprudência, do Supremo Tribunal de Justiça, não do STF. Um entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. Trouxe, então, esse entendimento do STJ, considerou, então, o desconto do pagamento pelos dias de greve foi considerado lícito. É uma atitude legítima pelo empregador. Considerado
legítimo, então o provimento foi negado. Foi negada a ação deste sindicato que buscava provimento nessa ação. Agora eu passo a discorrer um pouco sobre o direito de greve. É legítimo o exercício de greve com a suspensão coletiva temporária e pacífica da prestação de serviços quando o empregador ou a entidade patronal correspondentes tiverem sido pré-avisadas, tiverem tido um aviso prévio, 72 horas nas atividades essenciais e 48 horas nas demais. Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos ou as garantias fundamentais de outrem. Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, vai manter em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resulta em prejuízo irreversível, irreparável, enfim, um prejuízo enorme que não seja consertável pela deterioração dos bens de forma irreversível, de bens, de máquinas, de equipamentos, enfim. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, que o direito de contratar diretamente os serviços necessários ao que se refere esse tema que eu trouxe agora, essa questão que eu trouxe agora, que trata-se do artigo 9, do artigo 9º, perdão, artigo 9º da Lei de Greve, a Lei 7.783 de 89. E aí eu trago aqui para finalizar, só para trazer o artigo 7º dessa mesma lei, trata justamente sobre a jurisprudência trazida. Diz o artigo 7º que, observadas as condições previstas nessa lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações de obrigação durante o período ser regida pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão mesmo da Justiça do Trabalho, que é o que busca aqui, no caso, este sindicato, ao reivindicar essa devolução esta devolução dos descontos no salário dos trabalhadores. E só para ressaltar mesmo, é vedada a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, algo que eu trouxe dessa pesquisa que fiz durante esses últimos dias que estive envolvido com esse trabalho. Vedada a rescisão de contrato, exceto em alguns casos específicos que depois vai prever a lei de greve. Esse foi o meu trabalho, essa foi a minha análise de uma jurisprudência sobre o direito de greve.